Estamos numa série de mensagens sobre santidade. E tiramos esse tempo como igreja para fazermos uma revisão de vida. E eu quero te dizer, quando mexemos, tratamos, permitimos Deus consertar o que precisa de conserto na nossa vida, a gente enfrenta batalhas, desafios. Mas eu creio que se você deixar Deus tratar teu coração, coisas novas do Espírito serão derramadas na sua vida. Quem quer viver novidade aqui com Deus? Amém? Assim como o carro precisa de manutenção, a minha e a sua vida precisa do conserto de Deus. Às vezes o carro está andando, e aí você leva lá para fazer a revisão, e descobre que o óleo está baixo, que o volante está desbalanceado, que o freio está gasto. Mas o carro está andando. E o mesmo acontece com a gente. A gente está tocando a vida, está correndo. E quando a gente vai para a oficina do Espírito Santo, a gente descobre que tem umas coisinhas que a gente precisa arrumar. A gente não estava nem percebendo. Mas quando a gente deixa Deus tratar, as bênçãos do Senhor chegam sobre a nossa vida. Quem quer deixar Deus tratar aqui o coração? Amém? Faz assim com as mãos. Isso. Não se defenda. Tá? Quando Deus começa a mostrar o que está errado, a gente fica se defendendo. Não, baixa a guarda. Deixa Deus te confrontar. Quem vai deixar aqui? Ô, pastor, você está dizendo que vai me bater? É isso mesmo. E estou dizendo para você, deixa Deus, deixa a palavra te confrontar, te provocar, que você vai ser abençoado. Bom, hoje nós vamos estudar sobre os pecados de relacionamentos. O que a Bíblia fala sobre esse tema? Como nós podemos evitar pecados de relacionamento? Eu comecei hoje pela manhã falando sobre esse tema e vou continuar agora à noite. O objetivo dessa mensagem é que você se torne um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor. É aplicar os ensinos da palavra que nos ajudam na arte de se relacionar bem. Por isso hoje nós vamos ler o texto que se encontra em Jó, capítulo 39, versículo 13 a 16. Hoje eu vou falar sobre sermos cuidadosos como a cegonha ou negligentes como o avestruz. Jó 39, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: o avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. O que me chamou a atenção aqui quando eu li esse texto foi o paralelo que a Bíblia faz entre a cegonha e o avestruz. E eu só consegui compreender essa analogia quando eu li esse texto em outras versões. Na versão que acabamos de ler, o versículo 13 diz assim: o avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Mas na NVI, na versão mais recente, a Bíblia diz: a avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Eu fiquei me perguntando, por que uma tradução fala de bondade e outra fala de cegonha? O pastor Russell Shedd vai dizer que a palavra aqui, hesed, no hebraico, ela normalmente é traduzida na Bíblia por bondade, amor, misericórdia. Mas essa mesma palavra também era usada para designar um animal chamado cegonha. É a mesma palavra. Isso por causa das propriedades da cegonha, seu instinto materno, sua característica de ser cuidadosa, dócil. Isso é tão verdade que essa atitude da cegonha, esse jeito da cegonha, inspirou aquela lenda que surgiu na Escandinávia, de que os bebês eram trazidos pelas cegonhas. Talvez
quando seu filho fez uma pergunta lá meio difícil, como é que os bebês aparecem, você recorreu à história das cegonhas. Essa história surgiu na Escandinávia e se espalhou através de um escritor famoso dinamarquês, Andersen, que escreveu vários contos, Pequena Sereia, Patinho Feio, Sapatinho Vermelho. Essa história se espalhou e fala dessa característica da cegonha. Também foi essa característica do cuidado que inspirou uma lei romana, essa característica da cegonha, que chamava Lex Siconaria, lei da cegonha. Uma lei romana que incentivava as crianças a cuidarem dos idosos. Isso porque a cegonha nova, ela cuida das mais velhas e das cegonhas doentes. A Bíblia está falando aqui sobre o cuidado da cegonha em paralelo à negligência do avestruz. O avestruz, ele é um animal forte, que corre rápido, mas o seu instinto materno não é muito aguçado. A avestruz não choca os seus ovos. Ela enterra na areia e os deixa, vai embora. E os seus filhotes, muitas vezes ficam à mercê dos predadores, de serem esmagados, de serem devorados. Mas pastor, o que isso tem a ver com relacionamentos? Sabe, eu creio que no âmbito dos relacionamentos nós podemos ser cuidadosos como as cegonhas ou negligentes como o avestruz. Hoje eu queria te ajudar a tratar algumas negligências perigosas que tornam a gente distantes das pessoas que mais amamos. Pecados de relacionamentos que nos afastam uns dos outros. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te ajudar a ser mais cegonha e menos avestruz. Diga para o irmão que está do seu lado, você tem que ser cegonha, não avestruz. Quem quer abandonar comportamento de avestruz aqui, levanta a mão. Quem quer aprender a se relacionar bem, amém? Que negligências são essas que atrapalham os nossos relacionamentos? A primeira negligência, eu falei hoje de manhã, a maneira como lidamos com as ofensas. Eu expliquei aqui que a ofensa, ela é uma arapuca do inimigo na nossa vida que nos prende. E expliquei que tanto o que ofende como o ofendido estão em pecado. Se a gente não tratar bem, corretamente, o que os outros fazem para nós, a pedra que tropeçamos, a gente também pode dar lugar a pensamentos, a ideias erradas e se afastar de Deus. E eu creio que hoje um monte de gente aqui resolveu o problema da ofensa na vida. Mas eu quero continuar agora. E a segunda negligência que eu quero falar, e que eu creio que atrapalha os relacionamentos, é a falta de zelo com relacionamentos inadequados. Existem determinados tipos de relacionamento que a Bíblia fala que são relacionamentos errados. São relacionamentos pecaminosos. Mas que relacionamentos são esses? Existem vários. Primeiro deles, a defraudação. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O primeiro tipo de relacionamento inadequado tem a ver com a defraudação. Eu me envolvo com alguém, eu me relaciono com essa pessoa, eu gero expectativas que eu não tenho a intenção de suprir. Sabe, muitos de nós, e muitas vezes, por causa de coisas que precisamos tratar nas nossas vidas, nós usamos os outros. A sua carência, a sua baixa estima, sentimentos que envolvem passado, traumas, abandonos, fazem pessoas se aproximarem e gerarem algo no outro, para suprir determinadas coisas no coração. Mas não há intenção de compromisso. A Bíblia diz que isso é pecado. A Bíblia também vai falar dos relacionamentos que envolvem sexo fora do casamento.
Eu acho interessante o que Jesus fala para a mulher samaritana, quando ele está lá no poço e pede água para ela e manda ela chamar o seu marido. E a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: disseste bem, tiveste 5 e o que tem agora não é seu marido. Muitos de nós vamos vivendo a vida e vamos se atando em relacionamentos sem firmar compromisso. E esses dias eu atendi um casal e eu achei tão interessante que eles estavam juntos há muitos anos, começaram a vir na igreja e começaram a viver um processo de transformação. E eu lembro que eu sentei com aquele rapaz para conversar, nós começamos um discipulado e em determinado momento eu falei: a sua esposa, como é que está? E a gente conversando, e ele falou: mas eu não sou casado, pastor. Eu falei: mesmo, você não é casado? A gente tem filhos, a gente vive junto. E eu entendo que isso é só um documento, não tem importância, não é algo que tem tanto valor, a gente se dá bem. Eu falei: rapaz, você está perdendo uma bênção. Ele: como assim? Toda mulher quer ser assumida por alguém. Quando você casa, você chama a família, você assume ela diante dos outros, ela vai se sentir amada por você. E o casamento, ele é uma bênção de Deus. Quando a gente reúne a família, reúne a sociedade, apresenta um para o outro, assume um compromisso diante dos outros e diante de Deus, a gente clama pelo favor do Senhor na nossa vida e Ele vem. Você precisa pedir ela em casamento. E aí a gente conversando, e falou: pastor, mas olha só, e o dinheiro e isso. Eu falei: cara, Deus vai te dar tudo, dá um passo de fé. E aí ele foi, juntou uma grana, comprou a aliança, pediu a menina em casamento. Ele voltou me contando: pastor, ela chorou. Ela disse que ela esperava isso há muito tempo, eu não sabia, não tinha ideia. Eu fui nessa festa de casamento, foi tão especial. Era tudo simples, os filhos estavam juntos, mas havia tanta alegria, beleza, porque aquele relacionamento inadequado agora estava sendo consertado por Deus. Deixa eu te dizer, talvez você esteja juntado, vocês foram ficando, se interessando, e agora estão vivendo juntos. Cadê os homens que estão aqui? Assume a tua mulher, pede ela em casamento, chama a família. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar a tua casa em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Põe tua vida em ordem. É relacionamento inadequado. Outro tipo de relacionamento inadequado, que tem a ver com o sexo do fora do casamento, é o adultério. São vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Marcos 10:19 diz: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele está dizendo: vocês sabem, mas mesmo assim fazem. Mas por que o adultério acontece? Muitas vezes, situações que a gente não resolve dentro de casa, a gente projeta no outro. Teu marido às vezes é ríspido, tem um jeito difícil de falar, não é tão carinhoso, zeloso com as palavras. E aí a gente começa a ver outros tipos de comportamento e começa a projetar no coração. Podia ser assim. E aí essa projeção vai virando algo maior dentro do coração. A gente vai se permitindo ideias. E muitas vezes a gente se aproxima de pessoas que são amigos, mas o nosso coração, a gente sabe que são amigos inconvenientes. Em nome de Jesus, talvez Deus te trouxe aqui para dizer: existem projeções que eu quero que você entregue para mim. Existem amizades que, na verdade, são relacionamentos inadequados e você está dando brecha para o inimigo acabar com a tua família. Ei, preste atenção. Alguns tipos de amizades são impróprias. Elas roubam, sim, o nosso coração. Que Deus te dê graça por pôr limites. A Bíblia vai falar ainda mais.
Outro tipo de relacionamento inadequado, jugo desigual. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 6, versículo 14: não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Outro tipo de relacionamento inadequado é o jugo desigual. Mas o que é isso, pastor? Sabe aquela canga que eles colocam em cima do boi para arar a terra? Você já viu? O boi, normalmente é um par de bois, tem aquela junta, aquela canga, e eles arrastam aquilo. O que é o jugo desigual? É eu pegar a canga pesada, pegar um boi, um touro forte de um lado e um bezerrinho do outro. O que vai acontecer? Vai ficar pesado só para um lado. O jugo desigual é exatamente isso. São relacionamentos que tornam a nossa vida mais pesada. São, sim, alguns tipos de associações que são indevidas. Mas que associações são essas, pastor? Por exemplo, existem algumas sociedades que vão tornar a tua vida pesada. Você está pensando em abrir um negócio? Cuidado com quem você se associa. Por quê? Às vezes a pessoa tem falha de caráter. Mas é da igreja. Mas tem falha de caráter. Você vê os procedimentos, os processos. Cuidado. Sabe o que vai acontecer? Essa associação indevida vai tornar a tua vida mais pesada do que deveria. Você vai fazer força demais. Outro tipo de jugo desigual: casar com quem não tem a mesma fé. Como assim, pastor? Você já pensou quão pesado é você ter que ser o responsável único por ser o sacerdote do seu lar? Você já parou para pensar nos confrontos de ideias, de valores? Porque o crente precisa pautar a vida segundo os valores da palavra. Mas quem não tem esse compromisso? Sabe, muitas vezes nos permitimos, romantizamos, deixamos situações crescerem no nosso coração e acabamos praticando aquilo que a Bíblia fala que é inadequado. Outro tipo de relacionamento inadequado: a roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Olha que interessante, existe uma progressão aqui. Primeiro ele anda, depois ele para, depois ele senta. Tá? Se o texto continuasse, ele ia acabar deitado. O que a Bíblia está dizendo? Olha, cuidado com as pessoas que você se associa, elas vão te influenciar para o mal. Roda de escarnecedores. Sabe, tem muita gente que está naquele processo de transformação de vida. E existem alguns relacionamentos que a gente tem que colocar limites neles. Porque se a gente se permitir ir além, nós vamos nos perder. Eu lembro de uma situação que a Sil viveu no começo do processo da conversão dela. A maioria das amizades não eram da igreja, e elas iam para as festas. E algumas amigas começaram a vir na igreja, e um dia surgiu uma situação de um evento, de uma festa, e a amiga convidou, e ela falou, ficou na dúvida: será que eu devo ir? E ela falou: não, vamos, não tem problema. Eu estava nesse processo de mudança. E aí ela foi orar. E aí Deus, acho que para não deixar ela com dúvida, deu um texto muito claro, se ela era para ela ir nesse encontro. Ela pegou a Bíblia e abriu e caiu em Provérbios 1,15, que dizia assim: não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Sabe, eu creio que o problema não eram as amigas, mas era para onde ela estava levando a vida dela. Que lugares ela ia. Aqueles relacionamentos, naquele momento, iriam aproximá-la ou afastá-la de Deus. Sabe, a roda
dos escarnecedores, uma outra palavra para escarnecer é zombar. Roda de zombadores. Existem algumas rodas que você frequenta de conversa que Deus não se agrada. Sabe aquela rodinha de piada suja, de conversa maliciosa, de brincadeira que não presta, de comentário que não leva a lugar nenhum? Meu irmão, coloca limite. Tem grupo que você está no WhatsApp que só fica compartilhando porcaria, pornografia, brincadeira indecente. Se retira, se posiciona. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado que a gente não põe limites e a gente perde o respeito. Colocar limites, escolher que rodas eu frequento. Sim, a Bíblia está dizendo, é importante para o nosso crescimento espiritual. Eu não sei que tipos de relacionamentos inadequados. Talvez a defraudação, talvez você esteja juntado, talvez você tenha se permitido amizades inconvenientes, talvez você está se colocando num jugo desigual e Deus está te falando, oh, fica esperto. Talvez você está frequentando a roda dos escarnecedores. Quantos querem crescer na arte de se relacionar bem? Levante as mãos. Quantos querem agradar a Deus na área dos relacionamentos? Levante as mãos. Não seja negligente com os relacionamentos inadequados. Amém? Quantos concordam com isso? Então põe a mão no coração, fecha o olho assim. Deus, me mostra se tem algum relacionamento que eu tenho que ajustar, arrumar, inadequado na minha vida, em nome de Jesus. Terceira negligência, a falta de intencionalidade nos relacionamentos abençoadores. A Bíblia vai dizer que existem relacionamentos que nós temos que priorizar na nossa vida. E quando a gente não prioriza estes relacionamentos, a gente está em pecado. Mas que relacionamentos são esses? Primeiro, relacionamento com Deus. Você sabe o versículo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas. Quem que tem que estar em primeiro? Deus. Você tem, de forma intencional, priorizado o teu relacionamento com Deus? Sabe, eu descobri que muitas vezes Deus era o último do meu dia. E não tem problema orar à noite. O problema é que, às vezes, o dia tinha passado e eu não tinha incluído o Senhor na minha agenda. Priorizar Deus é já começar na presença dEle logo cedo de manhã. Quando você sair da cama, dizer bom dia, Senhor. Hoje eu já vou tomando banho, porque eu já acordo, já vou para o chuveiro direto, porque senão eu não acordo. E eu já vou falando com Deus, já começa no chuveiro. E aí depois a primeira coisa é pegar a Bíblia, é ter um tempo. Sabe, por vezes, a gente está correndo tanto que nem um avestruz atrás das coisas, que a gente não prioriza o tempo da palavra, o tempo com o Senhor, o tempo de qualidade com Jesus. Em Lucas 10, Jesus está falando com Marta, e ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, uma das maneiras do inimigo nos distrair é nos encher de tarefas. Como um avestruz, a gente está correndo, e a gente não prioriza. Eu gosto do que Corre Tembum vai falar sobre esse respeito. Ela disse assim, uma vez que se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele fará você ficar ocupado demais. Ambos, pecado e ocupação, têm exatamente o mesmo efeito. Eles cortam a sua conexão com Deus, com outras pessoas e até mesmo com a sua própria alma. Você está correndo tanto. E aí,
de alguma maneira Deus não tem sido prioridade. Seja intencional. Outro tipo de relacionamento que a Bíblia diz que temos que priorizar é o relacionamento com a igreja. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Temos que ser intencionais com o relacionamento que temos com a igreja, com o corpo. Ele está dizendo aqui, tem gente que parou de congregar, está errado. Eu vejo tanta gente dizendo, eu frequento a igreja pela internet. A minha mãe foi frequentadora assídua, por causa de uma enfermidade. Mas ela sentia tanto a falta da comunhão do corpo. Você tem esse privilégio e às vezes não valoriza. Gente, não tem como casar sozinho, tem? Não sei se inventaram um jeito, eu acredito que não dá. Não tem como ser cristão sozinho. Porque no plano de Deus, o cristianismo envolvia o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso precisamos nos relacionar uns com os outros, precisamos servir uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Não é, eu vou na igreja quando eu estou passando por problema. Eu vou na igreja quando eu preciso resolver uma situação da minha vida. Qualquer motivo é motivo para não estar na presença de Deus, cultuando o dia do Senhor. A gente abre mão. Na verdade, muitos de nós já perdeu completamente esse valor. Ei, em nome de Jesus, separa um dia para o teu Deus, para ir na casa do Senhor. Se envolva com os teus irmãos. É nesse lugar que somos aquecidos na nossa fé. Sabe, quando a gente fica longe, a gente não vai percebendo. É como a brasa fora do braseiro, que vai apagando, talvez você ainda esteja laranjinha. Fala, não, não venho, mas eu estou bem, Não, querido. Deus tem que ser prioridade. A casa dele, o povo dele, precisa ser o teu povo. E é só nesse lugar que a gente vai encontrar algumas bênçãos especiais. Quem aqui já foi abençoado porque Deus usou um irmão para trazer um recado dele para a sua vida? Levanta a mão. Isso você não vai viver em lugar nenhum, só na igreja. Quantas vezes eu cheguei aqui no culto, eu sentei aqui, aí vinha uma irmãzinha, tá? Com um recadinho escrito assim à mão, e me entrega, pastor, eu estava orando, Deus mandou entregar, e era a resposta de Deus que eu estava pedindo aquela semana. Quantas vezes uma oração específica que eu recebi, quantas vezes provisões financeiras da minha vida chegaram, porque o irmão me liga e fala, Deus me incomodou para te ajudar com isso daqui. Eu não pedi nada, eu não falei nada. Isso é a beleza do corpo de Cristo. Você só vai viver esse tipo de experiência se estiver na igreja. Tem que ir para a célula, meu irmão. Tem que servir nos ministérios. Tem que ter prazer de trazer a família. Tem que ser prioridade. Outro tipo de relacionamento que não podemos ser negligentes, mas priorizar, é o relacionamento com a família. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que forte. Não cuidar dos seus, a Bíblia está dizendo, é pior do que não conhecer, ser infiel. Não ter compromisso com Deus. É isso que você está dizendo. O que é? Gente, eu fico vendo umas coisas. Às vezes a pessoa, no contexto da família, está vendo os seus, passando necessidade. Vai na casa da mãe lá, o fogão não é que está caindo, ele já desmontou. E você está andando de carro novo e não cuida dos seus. É pecado isso daí. Presta atenção. Cuidar, honrar pai e mãe, honrar a família, envolve sim, muitas vezes, investir financeiramente. Cuidar, suprir, ajudar. Quantas vezes não somos zelosos com relação ao tempo? Não é prioridade para nós. Sabe, eu
Essa semana fui muito incomodado pelo Espírito Santo em relação ao tempo de qualidade com os meus, os de casa. Sabe por que nessa síndrome de avestruz a gente está correndo, avestruz ele tem cabeça pequena, ele só olha para frente e ele vai embora, né? E às vezes a gente está assim, correndo. E a gente é negligente com os filhotes. Essa semana o Benício me constrangeu. Teve um dia que eu falei, eu vou levar ele na escola, vou buscar, vou gastar um tempo, vou brincar com ele. E quando terminou o dia, no outro dia a gente foi tomar café e disse, ontem foi um dos meus melhores dias. Eu falei, mas por que, filho? Porque você me buscou na escola, você me levou para a escola, a gente almoçou junto e você jogou videogame comigo à noite. Às vezes a gente está correndo tanto. E o seu filho só quer um pouquinho. Eu não quero ser como um avestruz. Leva a tua esposa para jantar essa semana. Olha para ela e fala assim, eu vou te levar num lugar especial. Essa semana... Fechou, Sil. Pode escolher. Pode escolher. Fala para sua filha, para o seu filho, eu vou sair só com você. Quem já saiu só com o filho, a filha pequena já levou para... Gente, é uma delícia. Eu já contei quando eu marquei de jantar com a Nina. Eu cheguei em casa, ela estava toda arrumadinha, sentada no sofá. Eu cheguei e ela falou, papai, eu passei o perfume da mamãe para a gente sair. Aí eu pus ela no carro e falei, tá bom, filha, escolhe aonde você quer ir que o papai te leva. Ela, no McDonald's. Eu falei, tá, beleza. Tá muito mais fácil agradar você que a sua mãe. Aí nós fomos pro McDonald's, comemos. Eu falei assim, filha, eu vou te levar agora para comer sobremesa num lugar top. Aí chegamos, aí de repente veio aquelas sorvete assim, era um doce lá que eu não sei nem explicar, tinha tanta coisa. Quando ela olhou, ela falou, papai, eu falei, que foi? A mamãe vai ficar com ciúmes. Eu falei, vai mesmo. Eu não trouxe ela ainda aqui, não fala nada. E foi tão gostoso. Sabe, a gente corre tanto às vezes, que a gente perde a beleza de priorizar as coisas mais importantes. Última lição, e eu vou terminar. O último tipo de negligência é ignorar o que a Bíblia fala sobre os vários tipos de relacionamento. Você sabia que a Bíblia fala de tudo quanto é tipo de relacionamento? A Bíblia fala sobre como temos que tratar o idoso, o jovem, as mulheres. Olha o que diz 1 Timóteo 5. Não repreendas o homem idoso, antes exorta como a pai. Aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs com toda a pureza. Olha que lindo isso. Está falando como o homem tem que tratar a mulher. É como tua irmã. Não é com olhar indevido, não é com gracejo imoral. Isso não é ser homem. A Bíblia está dizendo um padrão. Como tem que tratar o mais velho. Sabe qual que é o problema? A gente não conhece o que a Bíblia fala sobre os relacionamentos. E aí a gente copia modelos que são modelos errados, contrários à palavra de Deus. Você vai copiar o modelo do teu pai, do teu amigo, do lugar que você conviveu. E é por isso que a gente erra com os nossos. Talvez você esteja errando com os seus filhos, sabe por quê? Porque você está copiando modelos que você aprendeu dentro de casa. Mas você não parou para buscar ler na Bíblia o que ela fala sobre educação de filhos. Você já estudou profundamente sobre isso? Você já foi entender quais são os princípios bíblicos? Como que a gente educa, corrige, disciplina, ensina? A gente vira pai, vai fazendo. E a gente vai repetindo o que a gente já fez e fazia, que os nossos pais faziam em casa. Agora, talvez esteja tudo errado.
Talvez você esteja errando e nem sabe. Esses dias eu tive uma conversa com um amigo que foi tão legal. Ele começou a fazer aquele treinamento, educando filhos à maneira de Deus. E ele juntou um grupo de amigos, e ele estava tão entusiasmado, me contando, que ele começou a pôr em prática o que a Bíblia fala na educação dos seus filhos, e o resultado. Como eles receberam, como melhorou, como os filhos estavam diferentes, como eles estavam entendendo as coisas. Meu irmão, a Bíblia é um manual para você se relacionar bem com o seu filho, com a sua filha, mas você não sabe o que ela diz. Você sabe qual é o teu papel como esposa, como marido? Você já estudou a fundo? O que a Bíblia diz? Que eu, como marido, tenho que ser em casa. Nós temos tantos treinamentos aqui na igreja, cursos. Eu gosto desse curso que muitos homens estão fazendo dos guerreiros, porque eles são versículos da Bíblia aplicados para o dia a dia, que nos mostram, olha, é assim que a Bíblia diz que tem que ser homem, é assim que a Bíblia diz que tem que ser o líder do lar, é assim que tem que tratar a esposa, os filhos. Quando a gente vai estudando, vai a fundo e não ignora, põe em prática o que a Bíblia fala, a gente vê a bênção de Deus chegando nas nossas casas. Eu não sei quais são os seus modelos. Talvez teu pai era um ogro. E às vezes, sem querer, você está fazendo igualzinho. Quero te desafiar a pegar cada um desses papéis que você exerce no âmbito dos relacionamentos e a descobrir tudo o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Procura o Ministério de Famílias. Vem aqui, sexta-feira vai ter uma reunião sobre educação de filhos. Vem aqui na reunião dos homens, na das mulheres. Procure materiais, livros. Sabe, uma época minha esposa chegou com uma pilha de livros sobre feminilidade. E eu fiquei tão impressionado, eu li algum dos livros. Eu queria ver o que ela estava lendo lá. Queria aprender. E eu fiquei tão impactado como o pecado do homem, a omissão do homem, fez movimentos e modelos contrários à palavra de Deus se estabelecerem na sociedade em relação às mulheres. E foi tão especial ver assim o lendo, ressignificando algumas coisas, alguns valores do lar, como isso abençoou a nossa casa. Ei, hoje em nome de Jesus, eu queria te desafiar a ser uma esposa do jeito de Deus, um marido do jeito de Deus, um pai do jeito de Deus, um amigo do jeito de Deus, a se relacionar com as pessoas, os idosos, os pequenos, os doentes, as viúvas, os necessitados, se relacionar da forma certa, do jeito que a Bíblia ensina, do jeito da palavra do Senhor. Hoje eu queria orar por você. Eu não sei que tipo de negligência, eu falei tanta coisa hoje aqui, mas talvez o Espírito Santo ministrou na sua vida, falou ao teu coração: filho, seja intencional, resolve relacionamentos inadequados, estuda, se aprofunda para entender. Eu quero ressignificar alguns papéis na sua vida. Eu não sei o que o Espírito Santo falou contigo hoje, mas você está dizendo: Deus, eu não quero ser negligente como um avestruz. Eu quero cuidar bem dos meus. Me ajuda, me inspira, me ensina. Eu quero. Onde você está? Fica de pé no teu lugar agora. Eu quero orar por você. Pedir que Deus te dê essa graça. Vamos orar aqui juntos. Feche os olhos aí. Pai, hoje nós falamos sobre um tema tão delicado que envolve os relacionamentos. De manhã falamos das ofensas, como resolver elas. E hoje, à luz da palavra de Deus, estudamos, Pai, sobre tantos temas, negligências que muitas vezes cometemos e que nos impedem de vivermos a plenitude do que o Senhor tem para os nossos relacionamentos. Mas eu quero pedir, Pai, agora que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre este lugar,
sobre a vida dos meus irmãos, para que eles tenham coragem, Pai, de colocar em ordem o que precisam. Pai, existem pessoas que vão ter que tomar decisões difíceis depois desse culto, ter conversas difíceis, mudar de posturas, pôr limites em determinadas relações. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame força, graça, autoridade, coragem sobre os meus irmãos. Também, Pai, quero pedir que o Senhor nos ajude a reorganizar a agenda, para priorizar o que é mais importante, Pai. Ajuda, Deus, que nessa semana conversas importantes aconteçam dentro de casa. Famílias parem para pensar, Deus, pais, mães, como, Deus, priorizar aquilo que é mais especial. Priorizar os filhos, o casamento, priorizar a igreja, o relacionamento com o Senhor. Pai, mas eu também quero pedir, empurra a tua igreja hoje aqui, para entender melhor, Pai, o que a Bíblia diz, o que ela ensina sobre cada tipo de relacionamento. Pai, não queremos pecar pela ignorância, de não ir atrás, de não conhecer, de não buscar informação. Queremos tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu quero pedir, desperta fome, Pai, fome no teu povo, por conhecer a palavra de Deus, e que possamos crescer, Pai, nos nossos relacionamentos, que o Senhor se agrade de nós. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Quem foi abençoado hoje aqui, aleluia, glória a Deus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.